Olá, profissional da estética, enfermeira esteta, biomédico, fisioterapeuta, médicos e dentistas. Seja muito bem-vindo. Se o seu objetivo é faturar pelo menos R$20 mil a mais por mês, realizando apenas 2 rinomodelações por semana em até 90 dias, e tudo isso sem medo de errar, sem insegurança e sem bloqueios que travam a sua evolução, então este conteúdo é 100% para você. Eu sou o Dr. Ernesto Neto, com 20 anos de experiência e há 8 dedicados à rinomodelação. Hoje, eu ajudo profissionais que querem crescer de verdade na carreira, não só no faturamento, mas com propósito, reconhecimento e realização. O tema deste vídeo é sobre o novo status da rinomodelação no mercado da estética. Mas o que realmente significa esse novo status da rinomodelação? Estamos falando de muito mais do que uma técnica. Este tema representa a virada de chave da estética moderna, o momento em que o profissional deixa de apenas ser executor de procedimentos e passa a ser um construtor de percepção, autoestima e confiança. A rinomodelação hoje é o reflexo mais puro da maturidade da estética. Une ciência, precisão e sensibilidade em um só gesto. É um tema que marca o ponto de encontro entre o domínio técnico e o olhar artístico, entre a anatomia e a emoção humana. Ela é o símbolo de uma nova geração de profissionais que entenderam que a verdadeira beleza não está apenas no resultado visível, mas no impacto emocional e simbólico que ele provoca no paciente. Por isso, esse tema não trata apenas de como aplicar, mas de como transformar o ato técnico em um ato de confiança. A rinomodelação é a síntese do profissional preparado, ético e consciente. É o divisor entre o mercado do improviso e o mercado da excelência. E é sobre essa virada de consciência que todo o resto se constrói. Mas é importante dizer também o que este tema não é. Ele não é uma moda passageira, dessas que vêm e vão a cada temporada. Durante muito tempo, muitos disseram: isso é modismo, isso vai passar. Não passou, evoluiu e amadureceu, consolidou-se. Esse tema não é um atalho para o sucesso financeiro rápido. Aqueles que enxergam a rinomodelação apenas como uma fonte de lucro acabam descobrindo que o verdadeiro retorno está no reconhecimento, no valor percebido que o mercado atribuiu a quem domina o que poucos dominam. E acima de tudo, esse tema não é sobre vaidade. A rinomodelação não é sobre deixar o nariz bonito, é sobre permitir que o paciente volte a gostar do que vê no espelho. É devolver a harmonia, não apenas ao rosto, mas à identidade. Portanto, compreender o que a rinomodelação não é ajuda o profissional a se reposicionar. Não é apenas aplicar, é interpretar. Não é apenas estética, é significado. Não é apenas técnica, é propósito. Agora, entenda uma coisa. Estamos diante de uma das maiores oportunidades da história da estética. A rinomodelação se tornou o cartão de visita dos profissionais de elite, porque é um procedimento que une alta rentabilidade, impacto emocional e potencial de autoridade. Poucos procedimentos oferecem tanto retorno por sessão, e menos ainda oferecem tanto poder de posicionamento. Dominar essa técnica é se colocar no centro da transformação do mercado, e é exatamente por isso que ela é uma oportunidade estratégica. Enquanto muitos profissionais ainda se dividem entre modismo ou que buscam resultados fáceis, quem escolhe dominar a rinomodelação escolhe caminhar em direção à diferenciação verdadeira. E diferenciação no mercado moderno é o ativo mais valioso que existe. Veja alguns exemplos de quem decidiu trilhar esse caminho. A enfermeira transformou o medo em confiança. Ela começou insegura, achando que a rinomodelação era coisa para poucos. Hoje é referência na sua cidade e agenda com 2 meses de antecedência. Seu segredo? Estudo, constância e prática guiada.
O biomédico que saiu da comparação para a liderança. Antes, via colegas crescendo e acreditava que o mercado estava saturado. Descobriu que o problema não era o mercado, era o nível de entrega. Dominou a técnica, revisou seu posicionamento e passou a ser procurado por naturalidade e segurança. A dentista que fez de cada paciente um porta-voz. Ao dominar a rinomodelação, entendeu que cada resultado é uma história viva. Seus clientes começaram a indicar espontaneamente. Hoje, ela não faz marketing. Seus resultados fazem isso por ela. Esses profissionais não tiveram sorte. Tiveram método, propósito e consistência. Mas é claro, o caminho até aqui nem sempre é isento de dúvidas. Vamos falar das principais dúvidas comuns e o que está por trás de cada uma delas. Mas, doutor Ernesto, e se algo der errado? A resposta é simples: dá errado quando não há preparo. Domínio técnico, consciência anatômica e prática supervisionada eliminam o medo. A insegurança é sempre filha da falta de conhecimento, e o conhecimento certo liberta. Mas, doutor, o mercado não está saturado? Bom, o mercado está saturado de quem faz mais do mesmo, nunca de quem entrega excelência. A rinomodelação é uma técnica que se sustenta no tempo porque quem domina não concorre com preço, concorre com percepção de valor. Ah, mas eu ainda não me sinto pronto. Pessoal, ninguém começa pronto. A prontidão vem da ação, é o movimento que gera o preparo, e não o contrário. Quem espera sentir-se pronto, assiste o futuro acontecer pelas mãos de quem agiu primeiro. O maior benefício não é apenas financeiro, é reputacional e simbólico. Quando você domina a rinomodelação, o seu nome passa a carregar peso. O paciente confia antes mesmo da consulta. Seu portfólio fala por você. Seu resultado se torna a sua assinatura. E o mais poderoso é que essa autoridade é legítima. Ela não depende de mídia nem de sorte, mas de sua entrega. Quem domina esse tema conquista o que todo profissional busca: reconhecimento real. Mas por que este tema gera benefícios? Porque a rinomodelação entrega o que o mercado moderno mais deseja: resultado rápido, natural e previsível. Ela atende tanto à emoção do paciente quanto à racionalidade do profissional. Além disso, é um campo em constante evolução. Cada novo estudo, cada congresso, cada protocolo melhora a segurança e amplia as possibilidades. Por isso, dominar esse tema é estar conectado com o futuro, e quem está conectado com o futuro sempre colhe os melhores frutos. A rinomodelação gera benefícios porque muda a forma como o mercado te enxerga. Ela mostra que você é alguém que investe em conhecimento, que domina técnica e entende de proporção, e isso coloca em outro patamar. Bem, mas se você não se apropriar desse tema, o mercado não vai parar para te esperar. Outros profissionais continuarão avançando, ocupando espaços e conquistando reputação. Você corre o risco de ser visto como mais um em um mercado que premia os que se destacam pela excelência. Ficar de fora dessa evolução é abrir mão do protagonismo, é assistir o mercado se transformar e perceber tarde demais que a oportunidade passou diante dos seus olhos. Mas ainda há tempo, e o tempo, quando usado com propósito, é o melhor aliado que existe, porque o futuro pertence a quem decide se preparar hoje, e dominar a rinomodelação é sem dúvida uma das decisões mais inteligentes que um profissional da estética pode tomar. Você já percebeu que algo mudou no mercado da estética? Que aquela visão antiga da rinomodelação como um procedimento arriscado, limitado, passageiro, já não existe mais? Hoje, a rinomodelação vive um novo status. Deixou de ser apenas uma técnica e se tornou um símbolo de evolução profissional, precisão e confiança. Mas para entender o presente, precisamos lembrar do começo. Houve um tempo em que falar em rinomodelação gerava silêncio nas salas de aula.
Uns colegas diziam: "Isso é modinha". Outros, com mais medo do que conhecimento, repetiam: "É um procedimento perigoso". E de fato, pessoal, era um território novo. Era pouco estudado, mal compreendido e cercado de mitos. Os primeiros profissionais que se aventuraram, com cautela e propósito, enfrentaram críticas, resistência e olhares de desconfiança. Mas o tempo, como sempre, revela quem estava certo, porque o tempo favorece quem tem consistência. A rinomodelação não só resistiu, como também evoluiu. Enquanto muitos apostavam que seria apenas uma tendência passageira, ela se consolidou como uma das áreas mais procuradas, mais estudadas e valorizadas dentro da harmonização facial. E não é difícil entender por que poucos procedimentos entregam tanto resultado em tão pouco tempo. Poucos oferecem um impacto emocional tão profundo como a rinomodelação. Poucos são capazes de unir ciência, arte e propósito de uma forma tão harmônica. Hoje, a rinomodelação representa um divisor de águas no mercado. Ela é o que separa o profissional genérico daquele que domina uma especialidade. E é exatamente por isso que o mercado está mudando, porque o paciente também mudou. O paciente de hoje é mais exigente, ele pesquisa, compara, analisa, ele quer naturalidade, quer segurança, quer confiança. E é aí que a rinomodelação assume um novo papel, o de emblema de credibilidade. Quem domina esse procedimento domina o mercado, mas não foi sempre assim. Eu lembro do início, quando eu mesmo ainda observava com desconfiança que os materiais eram limitados, as técnicas eram imprecisas e o conhecimento muito raso. Hoje, nós olhamos para trás e percebemos o quanto crescemos. A ciência avançou, as técnicas foram se refinando, os preenchedores ficaram mais seguros e a nossa compreensão anatômica chegou a um nível que antes parecia impossível. Hoje falamos de planos, vetores, ângulos, proporções com a precisão de um cirurgião plástico e muitas vezes com resultados estéticos que superam o esperado. Mas talvez o maior avanço tenha sido outro, a mudança de mentalidade. A rinomodelação deixou de ser o risco para se tornar a responsabilidade. E responsabilidade é o que separa o profissional que apenas injeta o ácido do profissional que realmente sabe o que faz. O novo status da rinomodelação é um resultado de maturidade, de estudo, de ética e de experiência compartilhada, de congressos, publicações, mentorias e trocas reais entre profissionais comprometidos. Hoje, quando eu entro em um congresso e vejo o auditório lotado para falar sobre esse tema, eu lembro do passado e penso: valeu a pena acreditar. A rinomodelação conquistou seu espaço, e não apenas nas clínicas, mas nas universidades, nas revistas científicas, nas pesquisas, nos protocolos de excelência. Ela virou padrão, virou referência e, acima de tudo, virou aspiração. Mas por que isso aconteceu? Por que esse procedimento, em meio a tantos outros, ganhou tanto protagonismo? A resposta é simples e profunda, porque a rinomodelação une o que a estética moderna mais busca: resultado rápido, natural e previsível. O paciente vê o resultado na hora e quando ele vê, ele sente. E quando ele sente, ele compartilha. E o compartilhamento é o motor do novo mercado. Hoje, o status da rinomodelação é de uma arte científica. É o ponto de encontro entre técnica e emoção, entre o visível e o invisível, entre o rosto e a alma. E dominar essa arte é dominar o futuro da estética facial, porque no fundo não estamos apenas moldando narizes, estamos moldando percepções do paciente sobre si mesmo e do mercado sobre quem somos como profissionais. O mercado da estética está passando por uma revolução silenciosa e quem está atento percebe. A rinomodelação
não é mais apenas um procedimento, ele se tornou um marco de autoridade. Hoje, dominar a rinomodelação não é só dominar uma técnica, é dominar um símbolo de precisão, de confiança e de excelência. E o mais interessante é que isso não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma década inteira de evolução, de estudos, aprimoramento e principalmente responsabilidade. Quando olhamos para trás, é impossível não se impressionar com a transformação. Aquele procedimento que muitos chamavam de experimental, hoje é tema de congressos, objeto de artigos científicos e referência de rentabilidade para clínicas e profissionais. A rinomodelação cresceu e cresceu porque amadureceu. Hoje ela é respeitada porque é feita com base em ciência, anatomia e protocolos bem definidos. Ela é ensinada, padronizada, estudada, mensurada. E é exatamente isso que deu a ela o novo status que ocupa hoje, o de procedimento premium na harmonização orofacial. Mas o que define um procedimento premium? Não é apenas o preço, é a percepção de valor. E valor na estética é algo que se constrói. A rinomodelação é um exemplo perfeito disso. Ela passou a ser valorizada porque entrega resultados perceptíveis, rápidos e com alto impacto emocional. E é isso que o mercado mais busca hoje. Em um mundo acelerado, em que o paciente quer praticidade e segurança, a rinomodelação se tornou o equilíbrio perfeito entre o que ele quer e o que nós profissionais podemos oferecer com responsabilidade. E aqui está o ponto crucial. A rinomodelação se consolidou não apenas como um tratamento, mas como um diferencial competitivo. Quem domina a técnica com profundidade conquista algo que vai além do retorno financeiro, conquista autoridade. E a autoridade no mercado da estética é o ativo mais poderoso que existe. É o que faz o paciente confiar antes mesmo da consulta. É o que faz o profissional ser lembrado, respeitado e indicado. É o que constrói uma carreira sólida, mesmo em meio a tantas mudanças. Mas para chegar até aqui, o caminho foi longo. Houve erros, adaptações, recomeços. Houve quem criticasse, quem duvidasse, quem desmerecesse. Mas o tempo sempre premia quem tem constância. E hoje, ver a rinomodelação ocupar o espaço que ocupa é a prova de que quando um trabalho é bem feito, com seriedade, ele se torna incontestável. Congressos, simpósios e eventos internacionais já é pauta obrigatória. As empresas desenvolveram produtos específicos para cada região nasal. As cânulas evoluíram, os preenchedores se tornaram mais estáveis e seguros, e os resultados cada vez mais naturais, previsíveis e harmônicos elevaram o padrão da estética moderna. A rinomodelação deixou de ser um ato isolado e passou a ser parte de um planejamento estético facial global. Hoje, falamos em arquitetura facial, proporção estética e congruência tridimensional. E isso mostra o quanto amadurecemos como área. Mas essa evolução também trouxe um novo tipo de responsabilidade, porque quanto mais valorizada uma técnica se torna, mais comprometimento ela exige. O novo status da rinomodelação pede profundidade de conhecimento, não apenas repetição de técnica. Pede consciência anatômica, preparo técnico e psicológico, porque quando o paciente confia o rosto a você, ele não está pedindo apenas um resultado, ele está entregando a própria identidade. E quem entende isso, muda o jogo. A rinomodelação é um retrato do profissional moderno, um profissional que busca excelência, que entende a importância do detalhe e que não quer apenas preencher, mas revelar a harmonia. E é esse profissional, o que entende o real propósito do que faz, é o que está se destacando no mercado. O paciente não quer apenas o resultado bonito, ele quer sentir que está sendo tratado por alguém que domina o que faz, que sabe o que está fazendo, que transmite segurança antes mesmo de tocar
E isso é o novo luxo da estética, a confiança. Hoje, a rinomodelação está para a estética facial como o implante dentário está para a odontologia, um divisor de águas. Ela simboliza a maturidade da área, a união entre tecnologia, sensibilidade e propósito. Ela é o cartão de visita do profissional que quer mostrar que entende de proporção, beleza e harmonia facial. E o mais curioso, mesmo depois de tantos anos, ainda existe espaço para crescer. O mercado continua em expansão, a demanda só aumenta e a exigência por profissionais capacitados é cada vez maior. Ou seja, nunca foi um momento tão propício para se destacar. Mas é importante entender, o novo status da rinomodelação não veio apenas da técnica, veio da consciência coletiva dos profissionais. A comunidade científica se uniu, os protocolos se consolidaram, as complicações diminuíram e a confiança só aumentou. Hoje, dominamos o que antes era mistério e é exatamente por isso que o mercado confia, porque a confiança nasce do domínio. E é por isso que eu sempre digo, quem entende de rinomodelação, entende de estética. Porque para dominar esse procedimento é preciso entender tudo: anatomia, bioquímica, técnicas de aplicação, planejamento estético, percepção de assimetrias, além de, é claro, da leitura emocional do paciente. A rinomodelação é o microcosmo da estética facial. Ela é o resumo de tudo que há de mais avançado e desafiador ao mesmo tempo. E dominar isso é um selo de excelência. Hoje, o paciente sabe quem domina. Ele sente na primeira conversa e o mercado recompensa isso. O profissional que se posiciona com consciência e competência atrai um público diferente, um público disposto a pagar mais, a voltar a indicar. E isso muda tudo. Muda a renda, muda a rotina, muda o olhar sobre a profissão, porque o novo status da rinomodelação é o status de quem alcançou o equilíbrio entre a arte e a ciência. Mas o mais fascinante é o que vem pela frente. Estamos entrando na era da rinomodelação inteligente, guiadas por mapeamentos tridimensionais, protocolos digitais e avaliações integradas. Os lasers, bioestimuladores, as tecnologias complementares estão transformando a forma como pensamos o rejuvenescimento facial. E isso abre um horizonte completamente novo. O que antes era um desafio técnico, hoje é território de inovação. E quem estiver preparado para essa nova fase vai liderar o mercado. Por isso que eu gosto de dizer que a rinomodelação não é o fim, é o começo de uma nova fase da estética facial, mais consciente, mais técnica, mais humana. Uma fase em que o profissional é valorizado não apenas pelo que faz, mas pelo que representa. E esse novo status veio para ficar. Hoje, a rinomodelação é mais do que um procedimento, é um movimento de profissionais que acreditam que a estética é sobre respeito, confiança e transformação real. E cada profissional que escolhe estudar, aprimorar e evoluir nessa técnica faz parte de uma nova geração que está redesenhando o mercado. E se existe uma verdade que o tempo provou, é esta: a rinomodelação não foi uma tendência, foi uma revolução. Uma revolução que começou pequena, tímida, mas que hoje dita os rumos da harmonização facial moderna. Elevou o nível de exigência dos pacientes, elevou o olhar da sociedade sobre o que é estética responsável. E tudo isso é fruto de um novo tempo, um tempo em que conhecimento, sensibilidade e propósito andam juntos. O novo status da rinomodelação é, na verdade, o reflexo do novo status do profissional da estética. Mais preparado, mais consciente, mais humano. E esse é o caminho que diferencia quem faz por fazer de quem faz para transformar. Porque no fim das contas, a estética é isso, a arte de transformar com ética, segurança e verdade. E se eu posso te dizer uma coisa,
é que nunca houve um momento melhor para estar aqui, para estudar, para crescer, para se posicionar. Porque o mercado já entendeu. A rinomodelação não é uma promessa, é uma realidade. E quem domina essa realidade está um passo à frente em conhecimento, em reputação e em reconhecimento. A rinomodelação se tornou o cartão de visitas dos profissionais de elite. Você já percebeu como em toda área existe sempre um marco de distinção? Aquela habilidade, aquele detalhe, aquela entrega que separa o bom profissional do profissional de elite? Na estética, esse marco tem nome, tem técnica, tem propósito e ele se chama rinomodelação. Durante anos, a rinomodelação foi vista como um procedimento coadjuvante, uma alternativa, um complemento ou algo a mais no portfólio. Mas o tempo mostrou outra coisa. A rinomodelação se tornou o cartão de visita dos profissionais que mais crescem, que mais inspiram e que mais são lembrados no mercado. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a rinomodelação reúne tudo que a estética moderna valoriza: precisão, sutileza e resultado imediato com naturalidade. Ela é o ponto de encontro entre a arte e técnica, entre ciência e percepção estética. E é exatamente por isso que ela se tornou um símbolo de quem alcançou um novo patamar. Ser um profissional de elite não é sobre fama, é sobre refino, é sobre credibilidade, é sobre ter um trabalho que fala por si, antes mesmo que você diga qualquer palavra. E a rinomodelação faz isso. Ela comunica autoridade, comunica domínio, ela comunica que você está à frente, porque não é qualquer profissional que se propõe a dominar algo tão sensível, tão simbólico e tão transformador. O nariz é o centro do rosto, é a estrutura que mais interfere na harmonia facial e na autoestima. É o primeiro ponto de equilíbrio estético que o olhar humano percebe e o último que esquece. Por isso, dominar a rinomodelação é dominar o ponto focal da estética facial. E dominar o ponto focal é o que diferencia quem executa de quem cria. O profissional de elite é, antes de tudo, um criador. Ele não apenas aplica produto, ele desenha harmonia, molda proporção, percepção. Desperta confiança. Ele entende que cada toque é uma assinatura. E é isso que a rinomodelação proporciona: a possibilidade de assinar o seu trabalho em cada rosto, com responsabilidade e arte. Mas por que então a rinomodelação virou cartão de visita dos grandes nomes da estética? Porque ela exige o que todo profissional de excelência tem: conhecimento, precisão e sensibilidade. A rinomodelação não permite improviso, não permite pressa, não permite superficialidade. Ela cobra atenção plena e recompensa com resultados extraordinários. O profissional que domina esse procedimento passa uma mensagem clara ao mercado: eu sei o que estou fazendo. E isso, por si só, coloca em um patamar diferente, porque o paciente percebe. Ele sente quando está diante de alguém que entende de proporção, de simetria e de anatomia, e mais importante, de ser humano. A rinomodelação, no fundo, é sobre isso, sobre entender o humano, sobre entender a dor de quem nunca gostou do seu próprio reflexo, sobre entender o poder que existe em devolver o que o espelho negava, a confiança. E confiança é o que constrói reputação. Reputação é o que constrói carreira. E carreira é o que constrói legado. Ser um profissional de elite não tem nada a ver com status social. Tem a ver com postura, com a maneira com que você enxerga o seu trabalho, com o nível de consciência e entrega que você coloca em cada procedimento. E no universo da estética, a rinomodelação se tornou o reflexo dessa postura. Ela é o espelho de quem faz o que ama com maestria. Quando o paciente vê um resultado bem executado de rinomodelação, ele não pensa apenas:
ficou bonito. Ele pensa, quem fez isso entende o que está fazendo. Esse é o poder silencioso da excelência. O cartão de visitas de um profissional de elite não é um papel, não é um logo, não é um feed no Instagram. É a soma de suas entregas. É a impressão que ele deixa nas pessoas. E entre todos os procedimentos, nenhum transmite tanto domínio quanto a rinomodelação. Ela é o ponto onde a técnica e a sensibilidade se encontram. E ao mesmo tempo, é o ponto onde o paciente percebe o profissional que vai além do básico. Porque a rinomodelação exige tudo o que um profissional de elite domina: estudo, planejamento, paciência, empatia e precisão. E é isso que diferencia o profissional que executa de quem interpreta o rosto humano. Quem entende de rosto, entende a alma. E é isso que o paciente sente. A elite da estética não vende produto, entrega percepção. Não aplica o que aprendeu, aplica o que compreendeu. E compreender o que o nariz representa na harmonia facial é um divisor de águas. O nariz é o centro da fisionomia, mas também o eixo da identidade. Ele carrega a ancestralidade, a genética, a emoção, a história. Quando você toca em um nariz de um paciente, não está ajustando um ângulo, você está tocando o que ele sente sobre si mesmo. E é por isso que, para os profissionais de elite, a rinomodelação não é apenas um ato técnico, é um ato de confiança. E essa confiança se conquista com o tempo e entrega. Mas quando chega, muda tudo. Muda o tipo de paciente que te procura, muda o tipo de reconhecimento que você recebe e muda até o jeito como o mercado te enxerga. A rinomodelação bem feita fala de você sem precisar de palavras. Ela comunica autoridade, ela transmite verdade. E é isso que atrai quem busca o melhor. O paciente que valoriza o seu trabalho não é aquele que pergunta quanto custa, é aquele que pergunta quando posso fazer. E ele faz isso porque percebe que o seu trabalho é diferente. Não é sorte nem acaso, é percepção de valor. E percepção de valor é construída, não forçada. Ela nasce da consistência, da atenção aos detalhes, do comprometimento com o resultado. E é isso que a rinomodelação, quando dominada, revela. Por isso, é justo dizer, a rinomodelação virou cartão de visita dos profissionais de elite porque ela é o retrato da excelência. Ela exige conhecimento multidisciplinar, anatomia, fisiologia, segurança, técnicas de preenchedores, dominância dos planos, proporções estéticas e visão tridimensional. Ela exige sensibilidade artística para entender o equilíbrio entre forma e naturalidade. E exige, acima de tudo, ética e propósito. Essas três palavras definem o novo padrão de elite na estética. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. A rinomodelação não apenas transforma o rosto do paciente, ele transforma o próprio profissional. Quando você a domina, passa a enxergar o rosto com outros olhos. Cada linha, cada sombra, cada desnível passa a contar uma história. Você deixa de ver imperfeições e começa a ver potencial. E é isso que o profissional de elite faz. Ele vê potencial onde os outros veem problema. Ele entende que o paciente quer não é perfeição, é proporção. E a rinomodelação é a arte de devolver proporção à identidade. O profissional de elite é aquele que não disputa espaço, ele cria o próprio espaço. E dominar a rinomodelação é uma das formas mais inteligentes de fazer isso hoje, porque o mercado valoriza quem entrega resultados de alto impacto, com segurança e previsibilidade. E é esse o DNA da rinomodelação moderna. O que antes era considerado ousadia, hoje é sinônimo de competência. O que antes gerava medo, hoje inspira respeito. E isso diz muito sobre o caminho que percorremos como categoria. A estética evoluiu e junto com ela o olhar do paciente. Hoje, o público está mais informado, mais exigente e mais consciente.
Ele sabe que os resultados naturais exigem técnica. Ele sabe que confiança é construída e ele sabe identificar quem realmente domina o que faz. E é por isso que o mercado está se polarizando. De um lado, os profissionais que apenas aplicam. Do outro, os que entregam propósito. E é esse segundo grupo que estão os profissionais de elite. O cartão de visita deles não é o crachá nem o diploma. É a transformação visível, mais sutil, que eles proporcionam. É o paciente que sai do consultório diferente, não porque tem outro rosto, mas porque tem outra energia. E é impossível não perceber. As pessoas comentam, as indicações se multiplicam e o nome do profissional começa a circular com respeito e admiração. Isso é o que é reputação. E reputação é o que o dinheiro não compra, mas o resultado conquista. Mas há algo curioso sobre o profissional de elite. Ele não busca ser o mais famoso, ele busca ser o mais confiável. Ele não compete em preço, ele compete na entrega. E a entrega dele é sempre acima da expectativa, porque o profissional de elite sabe que o segredo não está em fazer tudo, mas está em fazer o essencial de forma impecável. E o essencial hoje é dominar um procedimento que comunique excelência. A rinomodelação faz isso. Ele é o código silencioso do profissional que está no topo. O paciente pode não entender tecnicamente o que você fez, mas ele reconhece o resultado. E no fundo, ele entende que só alguém com as mãos experientes e sensibilidade apurada poderia alcançar aquele equilíbrio. E é assim que nasce o respeito, é assim que nasce o status, é assim que nasce o reconhecimento verdadeiro, aquele que não se compra, mas que se constrói. Ser um profissional de elite é compreender que estética é responsabilidade, que cada seringa é uma decisão e que cada plano de aplicação é um ato de confiança mútua. E que por trás de cada resultado existe um compromisso com a verdade do paciente. Esse é o segredo da longevidade na carreira, porque modas passam, técnicas evoluem, mas a ética permanece. E é ela que sustenta os grandes nomes. A rinomodelação, mais do que uma técnica, é um espelho. Ela reflete o nível de consciência de quem a executa. Ela mostra o quanto você entende de anatomia, mas também o quanto entende de empatia. Ela mostra o quanto você domina o rosto, mas também o quanto você domina o olhar humano. E é por isso que ela se tornou o cartão de visita dos profissionais de elite, porque ela traduz o que há de melhor no profissional e no paciente. Dominar a rinomodelação não é um fim, é um começo. É o início de um novo patamar profissional, onde cada resultado é um testemunho silencioso da sua dedicação. Ela é a prova viva de que excelência não se grita, se demonstra. E quando você demonstra excelência, o mercado responde. Os pacientes percebem e o seu nome passa a ser sinônimo de confiança. O novo luxo da estética é o profissional preparado. E a rinomodelação é o emblema dessa nova era. Os pacientes de hoje não querem apenas ficar bonito, querem se reconhecer. E quem domina esse equilíbrio, domina o mercado. Esse é o verdadeiro status. O status de quem precisa provar nada, porque o próprio resultado fala por si. A rinomodelação é mais do que uma técnica avançada. Ela é o idioma universal da estética moderna. Ela fala sobre harmonia, respeito, naturalidade e autoestima. Ela fala sobre segurança e delicadeza. E quem fala essa língua com fluência conquista o mundo. Por isso, se existe um símbolo que define os profissionais de elite hoje, é esse, o domínio consciente da rinomodelação. Um domínio que não vem de pressa, mas vem de propósito. Que não vem de modismo, mas de estudo. Que não vem de ego, mas de entrega. E quando propósito, estudo e entrega se unem, o resultado é inevitável, a autoridade.
A estética vive um novo tempo e quem entender isso agora vai liderar o amanhã. O novo status da rinomodelação é, acima de tudo, o novo status do profissional que decidiu evoluir técnica, mente e propósito. Se você sentiu que esse conteúdo clareou algo para você, curte, salva, compartilha e marca um amigo da área que merece viver essa transformação.